Olá, os meus sinceros e cordiais cumprimentos a todos. Gravando mais um vídeo de natureza reflexiva acerca das coisas, acerca do tempo, acerca do nosso cotidiano. Pois bem, falando um pouco da natureza, das complexidades dos nossos dias. Complexidades estas onde as nossas preces se confundem, se misturam também com as nossas pressas. As nossas preces e as nossas pressas, cada vez mais no sentido do afã, do objetivo de encontrar a qualquer custo os culpados. A culpa, portanto, é um dos fenômenos, é um dos sentimentos mais avassaladores. A culpa que por si só é um sintoma e que provoca adoecimento. A culpa, entretanto, o sentimento de culpa não significa necessariamente que alguém portador desse sentimento de culpa tenha cometido algum crime, tenha provocado algo que justifique esse sentimento de culpa. Isso me faz pensar, no entanto, que a culpa é como se fora quase de uma natureza filogenética, isto é, uma tendência que todos nós temos de alguma forma, sentir dentro de nós a culpa como um padrão de resposta diante das situações. E diante dessa complexidade, desse fenômeno da culpa, que nos faz voltar a tempos outros, como os tempos medievais, onde era uma espécie de alívio encontrar o culpado, apontar o dedo para o culpado, e o culpado sempre era o outro, o diferente, o herege. Diante disso, eu recomendo uma leitura de Sêneca. Sêneca, que é um dos maiores filósofos estoicos. Sêneca, que foi um dos preceptores, um dos educadores de ninguém mais, ninguém menos do que o imperador Nero. Nero, que tocou fogo em Roma e depois culpou os cristãos. Nero, que mandou assassinar a própria mãe. Nero, que também mandou que Sêneca, o seu educador, o seu conselheiro, cometesse suicídio. O que tem a ver Nero e Sêneca? Ou a recomendação de Sêneca enquanto leitura para os dias de hoje? Tudo. Vivemos uma época marcada por intolerância. Cada vez mais a intolerância ganha a cena do nosso dia a dia. Nos bares, nos restaurantes, no trânsito, no ambiente familiar, nas igrejas, enfim. Estamos nos tornando cada vez mais intolerantes. E um dos elementos da intolerância
ainda que talvez oculta, obscura, é exatamente a atitude de apontar o dedo para o outro, de culpar o outro, de encontrar o culpado, que sempre não é nós, sempre é o outro. Então Sêneca, homem escolhido para educar alguém da natureza, do temperamento, dos transtornos de Nero, precisamos ouvir, ler o que ele tem a nos dizer sobre isso. O que Sêneca ensinou, aconselhou a Nero? Quais as suas didáticas, os seus métodos? O que ele fez e o que ele deixou de fazer? Lembrando que também vivemos uma espécie de demonização do professor, uma espécie de demonização da escola, sobretudo a escola pública. Portanto, nos faz necessário buscar uma leitura profunda que nos dê base, que nos sirva de pilar para olharmos os espelhos dos dias atuais. E a leitura de Sêneca, ela é recomendável. Sêneca, que ainda que tenha sofrido nas mãos de Nero, tenha sido exilado e por fim cometido suicídio, foi capaz de escrever obras de reflexão que parece que foi feito para os dias de hoje. Portanto, eu recomendo uma leitura, um pensar, um olhar acerca da obra estoica de Sêneca. E muita serenidade, muito equilíbrio, assim como Sêneca sempre foi sereno e equilibrado diante do seu tempo, dos desafios a ele imposto por aquelas condições. Um abraço e até a próxima. Tchau.